sou a Alexandra Rezende e esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E antes de eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, eu quero falar para vocês dos nossos patrocinadores, pessoas que pegam junto com a gente para esse projeto se manter ativo para você que está aí nos assistindo. E eu quero começar o Estúdio Ana Sabino. Gente, para você, mulher que está me assistindo agora, que deseja realmente dar uma repaginada na sua autoestima, no seu físico, manter a sua saúde em dia, faço votos que você chame a Ana Sabino, converse com ela. Ela é especialista na saúde da mulher. Ela passa para você o protocolo de treino indicado para cada caso, tá bom? Então é um atendimento único realmente. Também temos a Sabor e Delícia. Gente, assim como eu, amo receber pessoas, amo realmente oferecer o melhor para os meus amigos. E a Sabor e Delícia é essa pessoa. Ela faz todo o coquetel da sua festa, do seu evento, casamento, aniversário, tudo que você quiser. Quer fazer o churrasco para os amigos? Chama ela que ela também faz. Temos também a doutora Karine Lipari. Gente, uma implantodontista especializada, completa e fora que o consultório dela, para você que gosta de um atendimento humanizado, específico e único, procure a doutora Karine, ela vai te dar toda a assistência que você precisa no seu tratamento dentário. Temos também uma equipe incrível da Reino Online. Reino Online é o que nos auxilia, é o que faz toda esse marketing para a gente em questão de produção, vídeo, foto, imagem, corte. Você que nos acompanha aqui, se tem essa qualidade de som, de imagem, é graças a Reino Online, nosso produtor Jardel, né? Então, faço votos que vocês conheçam. Para você que quer dar realmente uma nova cara para sua empresa na mídia social, chame eles e faça realmente o seu orçamento com eles, tá bom? E como vocês já sabem, nós estamos nesse lugar incrível, que é a Predilecta. Aqui é um lugar específico para você que sonha com a sua casa, cada detalhe sonhado é com eles. Então, faço votos que vocês entrem em contato e conheçam um pouco mais dessa empresa que realmente tem nos abençoado e estar com a gente nesse tempo. E eu quero apresentar para vocês o nosso convidado especial de hoje. Ele é casado com a Nani, minha amiga. Tá bom? Pai da Bia e da Ana Luísa, meninas incríveis, são também as bestes da Ive. Minha família faz parte do nosso quadro de família e eu quis muito trazer ele para vocês, para ele contar um pouco da história dele, né? Então eu sei porque sei que vai ser um episódio muito legal, que vocês vão ser acrescentados pela história de vida dele. Quem mais é? Vinícius do Vale. Bem-vindo, Vinícius, tudo bem? Obrigado, Ale, obrigado. É um prazer gigante estar aqui. Bom, A gente está em família, né? Sabe, estando em família. A gente vem aqui sempre, a gente tem que estar entre amigos e tal, e é sim. muito bom participar. Contar um pouquinho da história da gente, o que a gente passou, às vezes as pessoas nem sabem, Não têm nem sabe, ideia, é né? verdade. E ó, sabe, Vinícius, antes de você se apresentar realmente para os nossos convidados, falando nessa questão de família, eu acho muito incrível, porque a gente está trazendo alguns convidados aqui que as pessoas convivem, né? Que as pessoas que estão assistindo do nosso ciclo convivem e tal e tudo mais. E quando escuta a história dele no nosso podcast, fala: meu Deus, eu não sabia que o fulano tinha passado por isso, ou por aquilo, e não sei o que e tal. Isso é muito legal, porque passa a conhecer realmente um lado um pouco mais íntimo, né? Sim, Então sim. conta pra gente quem é o Vinícius do Vale. Vamos lá, o Vinícius hoje aos 41 anos, beirando os 42 agora, já daqui a algumas semanas. Como você falou, sou casado com a Nani, a gente está casado aí há 15 anos, né? Mas a gente tem uma história antes de tudo isso, né? A gente se conhece desde criança praticamente, né? A gente começou a namorar com 16 anos, então a gente era muito novo e foi minha primeira namorada e acabamos casando, né? Tudo graças à igreja, né? Vai da igreja. Ali, eu sou de uma família, assim, não vim de um lar cristão, tá? A gente entrou para a igreja, eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, um pouquinho menos de 10 anos, e mamãe se converteu primeiro, e acabou levando todo mundo para a igreja, e assim, eu falo que a igreja, ela deu uma direção diferente para nossa vida, né? Tudo que a Uau! gente a gente começa num ciclo pensando em algumas coisas e as coisas vão mudando por causa de também estar na igreja, né? Sim. E a igreja, eu desde criança fui apresentado à música, então eu não me conheço sem antes tocar um instrumento, né? Vocês sabem bem disso. Uau! E então eu cresci nesse meio, envolvido nesse meio musical,
E isso me trouxe muitas oportunidades na igreja, fora da igreja também, então fui crescendo nesse meio. Após isso, a minha mãe e meu pai, eles foram ordenados pastores, e ali eu, com 15 anos de idade, eles foram ordenados pastores e foram para uma igreja local ali, onde foi fazer uma obra, e eu fui acompanhando eles, né? E eu me lembro que, assim, uma das primeiras experiências, assim, que eu tive de superação, assim, foi que eu cheguei na igreja e não tinha, assim, tantos instrumentos, era uma igreja bem com muita dificuldade e tal, e eu pedi a Deus que eu, pô, precisava tocar para ajudar os meus pais, porque eu não tinha música, e eu falo que foi literalmente o próprio Espírito que me inspirou a Uau! dar aquele boom na música e começar a tocar para ajudar os meus pais. Ficamos na igreja esse tempo, então posso dizer que eu sou filho de pastor. E filho de pastor faz de tudo na igreja, né, cara? Nem me diga, eu também fui filha de pastor, eu sei muito bem como é que é. Você desde abrir a igreja É. até fazer a ceia, tirar a oferta, limpa a igreja, Sim. né? Então cresci nesse meio, não tinha muito para onde fugir. Então eu sou fui um adolescente cristão, cresci no meio cristão e comecei a namorar muito jovem, porque tem todo aquele negócio, vamos orar para começar a namorar, e foi isso que aconteceu. Mas Deus, nesse meio, me deu muitas oportunidades, e eu falo que eu não sou bivocacionado, né? Eu sou trivocacionado, porque a gente faz tanta coisa, acaba fazendo É. tanta coisa, e por influência da família, sempre nesse tempo de tocar, porque a gente acaba, pô, o nosso grande sonho é viver de música, Uhum. da música, mas a família sempre pegou muito no meu pé, não tem que estudar e tal, e eu fui estudando, né? Fiz curso técnico, terminei a escola, fiz curso técnico, depois do curso técnico fui fazer faculdade, tive o privilégio depois de pagar a faculdade para a Nani, né? E hoje também tenho uma formação em engenharia, né? Eu sou engenheiro, pós-graduado também agora em segurança do trabalho, então é o que eu vivo disso, né? Então também me trouxe isso como profissão, graças a Nossa, Deus, você né? faz muita coisa, menino. É tipo isso. É Meu tipo isso. Deus! Então hoje é o que eu vivo disso, né? E eu sempre falo que as vocações e as coisas que Deus vai me colocando são coisas totalmente aleatórias. Sim. E então hoje eu trabalho para uma empresa, apesar de tipo falar que eu sou um empreendedor, eu tô numa empresa, mas eu sou sempre um empreendedor, porque a gente tem que vestir a camisa da empresa. Na verdade, você não veste só a camisa da empresa, você veste Sim. a sua camisa, né? E isso te faz ser uma pessoa melhor como funcionário, como cristão, como tudo. E eu, cara, hoje tenho uma equipe, cuido de uma equipe, trabalho onde eu nunca esperava, né? Trabalhar, que é o Porto de Santos, nunca esperava ter, na verdade nunca foi meu sonho ir pro Porto. E é o sonho de muitas pessoas. É engraçado que eu sempre falei, meu, o único lugar que eu não queria, são dois lugares que eu não queria, o Porto de Santos e Cubatão. E é justamente onde eu Aonde fui você parar. trabalha? E então são coisas aleatórias que eu vivo assim com Deus, mas é basicamente isso. Então hoje casado, moro em São Vicente, há muito tempo eu cresci em São Vicente e tal, morei em alguns lugares, mas São Vicente sempre foi minha base de família. E é isso, Ale. E estamos aí caminhando, sempre tentando entender o que Deus quer, né? Uau! E nessa trajetória toda, Vinícius, o que mais, assim, impactou você para ser o Vinícius que é hoje? Tive algumas fases boas e fases ruins. Ale, assim, tem alguns momentos que muda a vida da gente, né? Eu me Sim. lembro que um momento que mudou muito minha vida, primeiro foi o casamento, né? O casamento mudou muito a minha vida. Quando você casa, você, meu, e agora, né? O que é que eu vou fazer? Eu casei com a Nani, eu tinha acabado de voltar eu tava tocando em cruzeiro, né? Eu tocando em navio, saí do navio, vim Rapaz, tu pra também cá, tocou em cruzeiro. toquei em Meu cruzeiro. Deus! Tocava, fiz cruzeiro, era músico de navio, aí vim pra cá pra casar em 2010. E aí quando eu casei, assim, esse negócio da gente ter um monte de amigo, né? Aí fui ligando para os amigos, falei, cara, eu preciso trabalhar de alguma forma. Eu já tinha estudado, tinha curso, mas estava voltando, né? Eu não Sim. tinha sumido, né? Eu estava um tempo desaparecido. E aí quando eu volto,
um amigo arruma para mim um trabalho para dar aula na prefeitura de São Vicente, e eu fui dar aula na prefeitura. E a Nani trabalhando. Tipo, a Nani ganhava, tipo, muito mais do que eu, né? Porque ela continuou aqui, ela tava trabalhando. Ela falou, Nani, eu consigo pagar o aluguel. O resto é contigo. Dela, não, vamos casar porque eu não aguento mais, vamos casar e tudo. Enfim, casamos. E foi assim, quando a gente casou, foi coisa de Deus. Em questão de meses, eu já estava trabalhando em outro lugar e já tinha melhorado, já tinha voltado para minha profissão de novo e consegui reverter o quadro. E melhorar, assim, e coisa melhor. Então esse foi um ponto. Os outros pontos que eu falo foi o nascimento das meninas, né? Foi uma coisa também que, pô, muda a nossa vida totalmente, porque ali vai vir, não é só a Nani depender de mim, mas, pô, vai ter uma Sim. criança dependendo. Uhum. E imagina, foi uma fase assim, quando as meninas nasceram, eu tinha que mudar a mentalidade, porque só o trabalho, às vezes, não supria toda a necessidade. Eram duas meninas que nasceram, uma um ano de diferença da outra. E como é que. Aí o cálculo era mais ou menos assim, Ale. Era 70 fraldas por semana e uma lata de NAN por semana. Então eram 4 latas de NAN por mês e mais, vamos aí, né? Colocar aí 7, 14, 21, 28, 280 fraldas, tipo, por mês, assim, que a gente gastava. E nesse tempo eu tinha que trabalhar, tocar, né? Eu também tocava, saía do trabalho, às vezes tocava, às vezes ia virado pro trabalho, porque, tipo, emendava num show para poder acordar no outro dia, às vezes não dormia, Meu dormia tipo, Deus. na hora do almoço do trabalho, assim, enfim, para poder suprir isso, né? E sempre muito bem compreendido pela igreja do que eu fazia, né? Porque eu não tocava só na igreja, eu precisava tocar Sim. fora também. Uhum. E era compreensível porque pô, eu trabalhava com isso, eu precisava fazer alguma coisa, Sim. então era uma renda extra. Então por isso que eu falo que eu sou meio trivocacionado, né? Você trabalha num lugar, vai para outro, corre, volta, e a vida sempre foi essa loucura, né? Uau. É, E assim, você falando tudo isso, a gente consegue perceber que tudo por um bem maior, sua família, né? Sua casa, dar o melhor para as meninas, né? A Nani também. E a gente sabe que não é fácil, né? Montar, construir família e tudo mais. Mas também não é impossível, se você realmente quer e se esforça para isso, né? Como provedor da casa e tudo mais, você realmente consegue fazer coisas incríveis, né? E ser referência para elas, né? Porque a gente vê o quanto as meninas são apaixonadas em você, né? Eu falo, gente, filha, mulher é apaixonada no pai. Mas a gente vê realmente o quanto elas vê tudo isso, né? Não só ela, mas a Nani também, o pouco que a gente conversa, a gente percebe isso, a admiração que tem, né? Então, sim, para o Vinícius ser hoje quem ele é, ele precisou da força tanto da Nani quanto das meninas, exatamente. esse entendimento, né? De entender que, pô, eu tô ficando noite e noite tocando e tudo, mas é para um bem maior. Olha, e assim, é o que a gente ouve bastante. Sempre atrás de um homem que tá vencendo, tem uma Sim, mulher que, tipo, tá ali pra conduzir tudo isso, né? A Nani sempre foi, assim, o meu porto seguro, tipo, ela, pô, ela cuida de tudo. É uma leoa, sabe, em casa, ela cuida de tudo, faz, eu saio, eu viajo e volto e tal. E, então, assim, eu nunca tive essa preocupação, e ela sempre com muita confiança, né? A gente tem um relacionamento de muita confiança, né? Porque os ambientes que eu sempre andei, aonde eu tava, então, tipo assim, ou você é uma pessoa de confiança, sim, ou você vive em briga, né? Você sim, vive em pé de guerra. E aí, assim, mas por ter a Nani do jeito que é, a gente consegue, né? Ela cuidando das meninas sempre, e sempre tendo esse meio. Hoje eu trabalho um pouco menos, não é tão menos, mas assim, trabalho um pouco menos. Mas é também assim, é corrido, é bem corrido. Mas um fato assim que foi crucial na minha vida, que agora eu vou entrar naquela parte mais, né, quando a gente, né, começa, são os altos e baixos da sim, vida, mas, ô Ale, o que me mudou muito em 2017 foi a perda da minha mãe, né? A minha mãe, minha mãe, né, era assim, um referencial, né, como pessoa, tipo, sim. também como família, como cuidar de tudo, inteligente demais, assim, um talento, né, o de agregar pessoas, e minha mãe foi acometida de um câncer que a gente acabou descobrindo muito depois, e eu perco a minha mãe em 2017, final de 2017. E isso me deu, tipo assim, meio que tirou o tapete, porque Sim. assim, a gente fica ali, né? O pai é pai, meu pai tá aí até hoje, Uhum. eu sempre tô com meu pai, mas a mãe da gente é a mãe da É gente, a né, mãe cara? da Não tem gente. jeito. Eu era muito apegado à minha mãe, então, tipo assim, é meio que tirar o teu tapete do chão. E isso me fez refletir.
muito a mudar, a crescer, a pensar mais nas pessoas. Então, a estar mais com pessoas. Então, hoje eu priorizo muito a minha família, né. Eu acho que a família é a representação Sim. do nosso criador aqui pra gente, pô, cuidar, deu isso pra gente, então, eh, isso me fez mudar muita coisa quando eu perdi minha mãe, assim, de hoje estar preocupado com todo mundo e estar todo sempre envolvido, então sempre tem junta todo mundo, porque é o que sobra pra gente, é a Sim, família. Na hora que aperta ali, é quem tá do nosso lado é verdade. e quem sofre com a gente. Então, assim, se eu tenho o que eu tenho hoje, se eu fui o que eu fiz o que eu fiz, faço o que eu faço, é porque tem uma família por trás que a gente está cuidando, tá ali. É a base, né, Vinícius, é Exatamente, a base. E a gente que exatamente. tem essa visão do cristão, né, da do cristianismo em si, Sim, zelar por isso, né, essa questão de você saber que a tua família é a base que faz você ser bem-sucedido, é a base que faz você crescer, de você ser uma boa pessoa, um bom, né, um bom caráter, né, não que isso dependa da religião, não me entenda mal, mas a gente tem esse sim, princípio, né, o sim. princípio realmente que faz a gente entender tudo isso. E lidar com a perda não é fácil, né. Não, porque assim, é uma saudade sempre, né, porque você herda tudo, né, então fica a saudade, fica o que eu vou fazer, né, então, como que eu vou ser o pai que eu tenho que ser para minhas filhas, né, Sim. então, como que eu vou ser o marido que eu tenho que ser, o filho para o meu pai, o irmão para minha irmã, né, tipo, o genro da minha sogra, né, como que eu vou ser tudo isso? E trazer isso mas é Deus, cara, Deus vai dando os caminhos pra gente e vai sustentando, né, por mais dificuldade que a gente passe, sempre no final tá Sempre dá certo. ali sempre dá Sempre dá certo, né. certo, isso é verdade. Essa questão realmente da perda, né, ainda mais pra gente que é cristão, a gente sabe lidar de uma outra forma, vamos dizer assim, né, a Sim, gente com pelo menos o certeza. Espírito Santo ele vai nos conduzindo a lidar de uma outra forma. Ainda mais no caso que você falou de perder sua mãe para uma doença, aquela coisa Sim, toda. Então, eu acho que é muito mais desafiador, né, porque você engloba a fé, engloba a as suas emoções e tudo mais. Como entende, ficou o Vinícius nessa não, época? você entende, porque eu me lembro de, assim, puxando pra esse lado da minha mãe, a gente, cara, eu volta e meia estava tardes com ela, tipo, a gente ouvindo palavras e lendo junto, e falando da Bíblia, falando de Deus e tentando, eu sabia que ela estava ruim, mas a gente uma das últimas palavras que eu me lembro que nós conversamos foi exatamente uma palavra que a gente escuta muito na nossa igreja, que é Marcos 11, perdão, Uhum, que fala dali de ter fé em Deus, né. Então, tipo, uhum. eu acho que aquilo ficou muito marcado, porque eu falava muito isso com a minha mãe, né, tipo, então aqueles momentos foram muito importantes para mim e pra ela, eu acredito também, porque ali a gente estava aprendendo junto e entendendo, porque quando a minha mãe ela ficou inconsciente, internada, algum tempo, por algumas vezes eu ia ficar com ela lá e falava pra ela: "Tá tudo tranquilo, a gente vai tomar conta de tudo", né, porque você vê que, tipo, a preocupação, Sim. né, deixa a pessoa resistente, mas estava tudo certo, a gente soube entender. E ali uma coisa interessante, eu nunca parei, minha mãe estava mal, eu estava na igreja, Eu lembro, estava sorrindo para todo mundo. eu lembro dessa parte, a gente não tinha tanto convívio, né, porque eu falava mais com a Nani, mas eu lembro sim desse período que a sua mãe ficou realmente doente, né, e você estava ali louvando, Estava ali, cantando, mesma coisa. e mesmo a gente não tendo tanta afinidade naquela época, era perceptível ver a sua entrega, né, e é uma das coisas que eu admiro em você, tá, sendo bem real, assim, em questão de falar sobre você, eh, o Vinícius que eu vejo é um cara que ele entrega em adoração, sabe. Isso eu falo porque, assim, por várias vezes, Vinícius, você tocou o seu teclado e eu fui ministrada por isso, Amém. no sentido geral, tá, em questão da unção realmente. Então, assim, eu honro muito a unção que você carrega, né. E eu lembro que quando eu estava no meu processo, né, por muitas vezes eu fui no culto e você estava ali tocando, e eu senti realmente
o próprio abraço do Senhor através da música. E eu acredito muito que a música, ela traz isso, sabe? Ela conecta as pessoas, ela consegue, né, mover as pessoas de uma forma única mesmo. A Isso é música muito ela tem um legal. poder, né, assim, assim, de mudar comportamentos, né, tipo, de levar pessoas por lembranças, né, a música tem esse poder muito Tem. forte, né, uma coisa que mas essa entrega eu falo que eu herdei da minha mãe, né, minha mãe era muito entregue ao Senhor, assim, tipo, em coisas de Deus e na obra e, sabe. Hoje eu falo que hoje eu tô um pouquinho mais, né, seguro, porque a gente vai ficando mais velho também, né, Elô, parece que vai não Sei disso não, Vinícius. olha, eu vou falar pra você, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ter tanta coisa, tanta coisa, tanta É. coisa que você começa, meu, tem que dar uma Na distribuída realidade, a melhor. gente para mesmo de dar importância a algumas coisas que são Sim, necessárias. Eu falo, né, no geral. Às vezes a nossa correria do dia a dia, as sim. muvucadas do dia a dia deixa a gente meio Como é que que é a muvuca? a muvucada do dia a dia deixa a É gente isso, meio cara. Não, que acelerado. Então a gente para de dar importância nas pequenas sim, coisas, nos pequenos momentos, nas coisas que realmente importam, sim. Mas né. uma coisa eu falo, Ale, eu sempre falo muito, eu quando tô ali, eu tô ali, sabe, aquele negócio de, pô, você tá é o meu momento, aquele momento é meu. Então eu giro muito nisso, né, então quando você me vê e eu sempre pedi isso muito a Deus, pô, que quando eu tocasse, não fosse só um tocar, mas tipo que essa unção fosse expressa através dessa arte, Sim. através do meu instrumento, né. E eu vejo que por muita gente eu acho as pessoas falam muito pra mim isso de testemunhos e tal, "Poxa, quando você tocou e tal, isso mudou minha vida", porque eu acho que essa essência, com o coração que a gente tem alinhado com Deus, ele traz isso traz Sim, cura para as pessoas, sim. traz essa, mudança de rota, né, então às vezes a gente chega eu mesmo, quantas vezes eu chego atordoado porque, meu, é o trabalho, é as preocupações, é as entregas, eu preciso entregar, eu preciso produzir, eu tenho que cuidar de pessoas, então eu cuido de pessoas, né, eu, pô, lido com gente, e cada um é um jeito diferente, imagina você lidar com comportamentos, com histórias diferentes, Uhum. e aquele momento é o meu momento, às vezes, de estar ministrando ali e estar entregando para mim, entendeu. Muitas vezes eu tô ali entregando para mim o que eu tô passando, é lógico que a gente está no momento de trabalho, de serviço, né, de socorro ali na igreja, mas a gente está entregando pra gente aquilo Sim, a que tá gente passa a voltando ser para nós. ministrado primeiro, né, Exato, literalmente a gente exato, passa a ser ministrado primeiro. exato. E, numa forma mais geral, qual o legado que sua mãe deixou pra você? Eu acho que esse negócio de ser apaixonado por Jesus, cara, sabe, Que você aprendesse com ela? sim, sim. Eu lembro quando a gente batizou, eu batizei junto com a minha mãe, né, na igreja. Era novinho e tal, e aí ela fez questão: "Não, vai batizar todo mundo", né, então a gente se batizou junto. E, cara, assim, vou falar pra você, a gente morava num prédio no centro de São Vicente, aquele prédio devia ter mais ou menos uns 80 apartamentos, e se de 80, eu acho que as únicas pessoas que não se converteram eram os moradores de São Paulo que descia pra rua, do resto a gente converteu todo mundo. É, era nesse pé, assim, então tinha célula em casa e a gente falava muito, então esse amor que ela tinha, então isso então acabou ficando pra mim, né, também, né, tenho muito dela disso, do evangelismo, de correr atrás, de cuidar das pessoas e tal, de ser esse, né, de abraçar, não, vamos, né, guiar, entender, jogar a semente, então isso foi muito da minha mãe, né, eu acho que Nossa. ficou, esse lance do amor a Jesus, assim, minha mãe amava muito Jesus, e ela sempre passou isso pra gente, né, Uhum. tipo: "Ó, faz qualquer coisa, mas não esquece, ama Jesus primeiro", Que legal. ficou pra gente. Vini, você pessoal com você, a gente está entrando nesse ponto, né, e eu creio que realmente é uma fase boa de você ver que é uma superação sua na questão do luto, Sim. da sua vida pessoal e como você falou, existe uma saudade e tudo mais, né, e vamos falar num termo bem, como é que eu posso te falar? Que as pessoas entendam que independente do luto, das coisas e tudo que acontece, você achou a s não a solução, mas achou a oportunidade de fazer diferente, né, de pegar tudo que você aprendeu com sua mãe e colocar para servir outras pessoas. Sim, com certeza. Pelo menos o que você tem me falado, eu tenho entendido isso. Então, eu queria que você falasse para a pessoa que está nos assistindo agora, vai que essa pessoa perdeu um ente querido, Sim, vai que essa pessoa parou de acreditar em Deus, sabe?
Vai que essa pessoa parou de crer que realmente Deus cura ou Deus faz o milagre acontecer. Eu queria que você falasse para essa pessoa agora a sua experiência sobre isso, porque a gente sabe o quanto você é apaixonado por Jesus. Sim, E você tinha toda a possibilidade do mundo de você se revoltar contra Deus. sim. Porque, no modo natural da questão, a sua mãe morreu de uma doença, né? Aquela coisa toda. Então, eu quero que você seja esse instrumento agora. Ó, eu sempre falo assim, do que eu passei, Ale, o que que eu pensava naquele momento? Muitas vezes eu falava, poxa, a gente fez tanta coisa para tanta gente, a gente orou por tanta gente foi curada, tanta gente, né, restaurou o casamento, tanta gente voltou para casa. Sim. E, cara, quando foi minha vez, eu não tive isso. É o primeiro pensamento que vem É. na cabeça. Acho que de todo mundo, né? De todo mundo é você parar e pensar, pô, será que Deus existe mesmo, né? Eu entrei muito em conflito com isso, para te falar a verdade. A gente não pode ser hipócrita de falar que eu nunca pensei, Sim. pensei várias vezes assim de, poxa, não, eu acho que não é isso. Mas, sabe, o Ale, o que me fortalecia muito era justamente isso que você falou, é quando eu ia tocar e as pessoas chegavam em mim e falavam: "Pô, cara, o dia que você tocou me curou. Cara, eu fui ministrado por algo que você falou", mesmo na brincadeira, porque aquela época a gente estava cuidando de jovens e assim, a gente cuidava de muita gente, então ia resgatar muita gente, então, eh, eu não podia parar e era como se eu meio que sentisse a minha mãe, tipo: "Não, é isso, cara, o caminho é esse", porque independente do propósito que ela tinha, a gente acreditava em Deus em todo momento, que a soberania de Deus era independente dela estar aqui ou não, dela ter ido ou ter Sim. ficado, se ela fosse curada naquele momento, mas eu entendia que era o propósito de Deus, mas o que eu não queria compreender era: "Poxa, a gente ajudou tanta gente, pô, logo como na minha vez e tal", e e aí eu entendia que também que Deus, cara, era o momento da sua mãe, você não sabe o que sua mãe, eu não sabia o que a mãe estava pensando, a gente nunca sabe, É. porque talvez ela queria ir também, entendeu? E aí foi isso que me consolou. Por último de tudo, eu acho que o que mais me consolou era isso, era de me entender como, pô, eu perdi minha mãe por uma doença, mas eu não perdi só minha mãe foi para o céu, tá tudo certo. A certeza que a gente tem, Tá tudo de certo. salvação, né? A gente vai se encontrar, eu tenho muita coisa dela, então quantas eu não me olhei no espelho e via, tipo, minha mãe, assim, as coisas que ela falava: "Não, meu, continua, a gente precisa continuar, a gente não pode parar". E minha mãe era muito disso, né, às vezes eu chegava desanimado, porque não tinha dado certo, ou tinha ido trabalhar e não tinha recebido, ela tinha: "Cara, continua, vai dar certo". E era Mãe assim, sendo cara. mãe, né? Literalmente, mãe sendo mãe. O que eu falo, eu pensei muitas vezes, mas assim, claro que a saudade sempre Sim. brota. Ali, brota porque assim, o sonho da minha mãe era ver a gente formado, eu e minha irmã, né, e assim, eu não consegui ter a oportunidade de mostrar meu diploma para ela, né. Mas, independente disso, eu tenho certeza que era o que ela queria, entendeu. Então tá tudo certo. Isso me confortou muito e eu tinha que continuar, não tinha jeito. Sim. Então, às vezes, um abraço de um irmão na igreja, olha a importância que isso tem. Às vezes, um abraço de um irmão da igreja, às vezes, uma pessoa passar por você e te cumprimentar e falar: "Nossa, cara, que legal que você fez isso. Pô, foi muito bom". Isso, tipo, cura muita Cura. gente, entendeu? Cura mesmo. E quantas vezes a gente não negligencia isso, porque a gente tá com pressa e corre, tem que fazer e tem que acontecer, e passa por um monte de irmão e esquece de dar um aperto de Um mão e aperto falar: de mão. "Cara, que bom que você fez isso", É verdade. entendeu? Eu falo porque, a gente vai falar, né, falando nessa questão de saudade, né, a gente tem uma amiga em comum que partiu para o Senhor, a Zélia, Sim, e sim. uma coisa que eu sempre falava pra Zélia era que o abraço dela me curou. Quando eu cheguei na nossa igreja, a primeira vez depois que eu voltei, eu fiquei 9 anos afastada do Senhor, e quando eu voltei, que eu entrei na igreja, a primeira pessoa que eu entrei, que eu vi foi a Zélia. E eu falo que aquele abraço dela é E não como se tinha nem for como não ver a Zélia, né. é. E assim, foi um abraço tão curador, Que realmente, por isso que legal. a importância, como você falou, do abraço é muito, muito válido. Aquele abraço me trouxe muitas coisas que eu estava vivendo naquele período
E quando eu cheguei, né, e tudo mais, e eu fui alcançada, né, porque graças a Deus você não teve essa fase de sair do Senhor, pelo menos você não contou. Não tive. Mas eu tive, então eu sou filha de pastor, aquela coisa toda, mas eu fiquei 9 anos afastada do Senhor, Caramba. por religiosidade e tudo mais, mas eu Sim, conto isso sim. depois. Mas quando eu voltei, a importância realmente de alguém entender o propósito, de entender que um cumprimento de mão cura alguém, Sim. um abraço, um sorriso, entendeu? Isso é muito bom. Voltando a te falar sobre a questão de você realmente tocar e tocar a vida de pessoas. Sim. Isso é muito fato, que você continue realmente fazendo isso, né? Porque eu sei que além de você tocar um instrumento, você toca onde você está, na empresa, onde você está, né? Eu conheço o Vini não somente da igreja, mas eu conheço de pessoas que falam assim, não, trabalhar com o Vini é maravilhoso, sabe? Sim, isso é muito legal, porque é o testemunho, né? Você realmente ter essa identidade de Cristo, entendeu? Eu acho que é o que a gente entende como igreja, né? Ale, eu sempre entendi, foi muito claro isso pra mim. Igreja é fora dali, né? Então, assim, isso sempre foi muito claro. Hoje, assim, de toda essa trajetória que eu passei hoje, tomar conta, ter uma equipe que eu tomo conta e tal, e você vê os feedbacks que eles dão pra mim, tipo, na hora deles fazer, cara, é incrível, assim, é cara que... Mas, assim, gente que trabalha comigo, Ale, tipo, que com problema no casamento, de eu pegar o celular daqui, deixa que eu vou falar com a tua mulher aqui por você. E pegar o WhatsApp do cara e falar com a mulher dele, e o cara voltar, entendeu? Então, é, qual gestor que faz isso, né? Você não vê. Então, essa preocupação com pessoas, acho que vai além da igreja, das E quatro uma coisa paredes assim da que eu lembrei igreja. agora e eu vou falar, eu acho que você vai concordar comigo, e a gente está falando muito nessa questão de ser cristão. Eu acho que você não precisa, acho não, tenho certeza, você não precisa enfiar Jesus a goela abaixo de ninguém. Não. O seu testemunho, a sua posição, o seu posicionamento mostra, sabe? Então, o fato de você trabalhar com uma equipe, lá as pessoas não são cristãs, mas elas sabem que o Vini é um homem de Deus e tudo mais. Mas, Ale, É o exemplo, né? sim, são experiências, assim, eu sempre tive isso. Como a gente, né, crente não tem jeito, vai falar da Bíblia, né? E aí, quando eu entendo que Paulo, ele fala que a gente é carta de Cristo, então, tipo Uau. assim, nós somos carta de Cristo, independente de onde você esteja, Sim. quantas vezes eu não estava tocando ali na noite, e eu ia conversar com alguém e orava pelo cara na noite, assim, pô, mas eu estava na noite participando daquele entretenimento, sabe? E orava, tipo, e o cara, tipo, ia pra igreja. Quantas eu tava em lugares que, tipo, aleatório, total, assim, então, tipo, pô, até na empresa mesmo, e o cara, pô, qual igreja que tu vai, né? Então, eu tive essa oportunidade de, quando eu cheguei na Amor e Vida, arrastar uma galera comigo, né? Então, tem uma galera lá que, pô, a gente conseguiu arrastar porque já me conheciam, né? Então, assim, isso eu acho que é o É evangelho, legal. é você não tá ali. Porque às vezes as pessoas olham a gente tocando na frente. Tem gente às vezes que eu não conheço, me cumprimenta, eu não sei nem quem é, mas não é porque assim é muita gente mesmo. Sim. E aí você não sabe, você não tem acesso, mas quando te conhece, fala, pô, eu pensava totalmente o oposto, É verdade. não é? Eu Totalmente era o essa pessoa, eu oposto. pensava isso também, mas tudo bem. Cara, totalmente. Eu sei até. A gente cansa de passar por. Não, eu pensava totalmente o oposto. E quando conhece a gente, sabe, meu Deus do céu, é totalmente É diferente isso. do... É isso. Se você pudesse voltar no tempo, há, sei lá, 20 anos atrás, e olhasse o Vinícius de 20 anos atrás, o que você falaria pra ele hoje? Ah, eu falaria assim, segue que vai dar certo, você vai conseguir. Eu falaria isso, porque todas as escolhas que eu fiz ali foi assertivas. Eu acho que a gente que tem Deus, a gente consegue. Deus te livra de muita coisa, né? Muita Muita coisa, coisa. muita coisa. Muita coisa que eu poderia ter passado assim fora, não passei porque foi livramento de Deus. Então, como você falou, eu nunca me desviei da igreja. Obviamente teve tempos que eu fiquei assim nessas transições Sim. de igreja, de tal, mas nunca desviado, assim, tô desviado, né? Na minha época, antigamente, quando a gente, pô, agora eu tô falando minha época, né? Nossa, 40 foi anos. forte. Mas eu lembro que quando a gente fala, tô desviado, a gente já sabia todo o procedimento do desviado. E, e assim, mas eu nunca tive esse momento de desviado, porque eu falo que
eu encontrei mesmo, assim, o amor a Deus, sabe? Eu encontrei o que eu, assim, meu coração arde ainda, cada momento que eu tô ali. Às vezes pode não transparecer tanto e não parecer, porque, cara, você é um cara que fica ali, tá tudo bem, e tá tudo bem mesmo, né? Sim. Me lembro num dos últimos cultos, o pastor, cara, eu sei que você tá aí, você não quer estar aqui na frente, mas não é isso, é porque tá bom, é isso que eu acho que eu sei do meu lugar em Deus, sabe? Uhum. E eu sei aonde que meu coração arde, exatamente. Então, é isso. E você cumpre, querendo ou não, seu propósito ali, né? Sendo tocando, Sim, sendo ministrando alguém. Como você falou, a igreja não tem que ser só dentro da igreja, tem que ser fora. A gente tem que ser igreja fora, totalmente fora. né? É alcançar a vida de pessoas, sendo com testemunho, sendo com uma palavra, sendo com um abraço, com um sorriso, né? Quantas vezes você, às vezes, passa na rua, você vê uma pessoa, se dá um sorriso, aquele sorriso pode ter curado a vida daquela pessoa Mudou, naquele momento. exatamente, muda a Então, vida das é isso pessoas. ser igreja. Que uau, que bate-papo Isso. gostoso, que legal. Conhecer um pouco mais de você, da sua história de fé, do seu posicionamento de fé, Sim. né? Isso nos motiva muito a entender que, independente da circunstância que passe, a fé, ela tem que estar realmente. Sim. A gente precisa realmente falar mais de Jesus, Sim. crer mais e não desistir. Falar realmente o quanto Deus é bom, independente Sim. das circunstâncias, né? Independente Exatamente, das exatamente. perdas, independente do que a gente passe, é muito bom saber que Deus é bom em todo o tempo. É isso mesmo. E foi isso que me fortaleceu em todos esses períodos, além da minha mãe ter falecido, tá lá. Eu acho que a causa era maior, entendeu? A causa sempre vai ser maior, né? A causa sempre vai ser maior. Por isso que eu sempre falo pra todo mundo, ama Jesus, ama as pessoas, cara. Ama as Uau, pessoas. Foi isso que Jesus sempre falou pra todo mundo, cara, ama as pessoas. que legal. Pra gente encerrar, Vamos quero lá. que você deixe uma mensagem agora para quem está nos assistindo, aquela pessoa que tá lá pensando assim, ah, acabou, não tem mais solução, vou seguir minha vidinha do jeito que tem que seguir. Eu vou contar uma coisa, assim, que eu sempre falo pra todo mundo. A gente tá sempre, vocês que empreendem, vocês que trabalham para uma empresa, que são CLT, vocês que não são CLT, que trabalham por conta, vocês que são da igreja, a gente sempre está passando momentos altos, momentos baixos. E eu vou falar assim, Deus sempre vai dar uma oportunidade pra gente na hora que a gente mais precisa. Sempre vivi grandes oportunidades em momentos de crise. Eu falo ali, porque às vezes a gente olha a conta do banco, esse mês não vai dar. Será que eu vou conseguir? E chega naquele último momento, o jogo vira. É. Quantas vezes a A gente provisão passa chega. exata É viver por fé. exatamente. Viva por Nossa, fé. e hoje acabou esse negócio da gente falar: "Ah, eu tô aqui, tô bem seguro". Cara, ninguém tá mais seguro. A gente tá seguro em Deus. Sim, Se você tá em Deus, você tá seguro, é pode ter verdade. certeza. Então, a mensagem que eu deixo: "Ah, pra mim não vai dar certo, fica tranquilo, Persevera, vai dar né? certo". Desistir não é uma opção. Essa é o que eu sempre falo, a gente ouve muito falar daquelas passagens de Jesus e às vezes a gente está num barco e o barco realmente está turbulento e a gente duvida, porque vai acontecer alguma coisa aqui, eu vou cair, vai afundar. E aí você olha para Jesus, ele tá lá no barco, tranquilo. Sossegado. Cara, tipo assim, eu já vi tudo isso aí, vai passar, fica tranquilo. É só Então, uma é fase. uma fase, então é claro que a gente por ser humano, por estar aqui, por estar nessa circunstância, por se preocupar, a gente tem família, tem filho, você está preocupado, a gente às vezes fica meio, né, inseguro, mas toda vez que eu me sinto inseguro, eu tô lendo, Ale, deve ser, eu vou colocar aí, já devo ter lido umas 300 vezes o livro de Provérbios, tô lendo de novo, tô no capítulo 19. Então, toda vez que eu tô Novamente, né? toda vez que eu tô com problemas, tipo assim, que eu vejo, cara, eu tô sem eu começo a ler Provérbios de novo, Uau. entendeu? Obrigada, Isso foi Vini. um castigo que minha mãe me dava, minha mãe sempre me dava: "Vai ler Provérbios". Aí eu acostumei Eu lendo isso mandaria pra esse mim, castigo lá em casa. que é 30 capítulos, então você lê em um mês, né, Eu acho então que eu mandaria isso era lá em isso. casa, para ler novamente com a palavra. É isso. Vini, obrigada. Eu que Obrigada mesmo de agradeço, muito coração por ter obrigado. aceitado o nosso convite. É uma honra ter você com a gente, compartilhando um pouco da sua história, da sua Amém. fé, do seu posicionamento. Faço votos que quem está nos assistindo seja alcançado por essa palavra, por essa mensagem, né? Compartilhe, curta, siga nossas redes sociais, nosso canal no YouTube. É muito importante quando você compartilha e manda para um amigo, isso nos ajuda muito, tá bom? Muito bom. Então, obrigada, Vini. Eu que agradeço, Ale, obrigado, viu, obrigado. Obrigada, Vini, é isso Obrigadão. mesmo.